Boa noite, Aline, tudo bem? Marina, boa noite. Seja bem-vindo aqui mais uma live. Oi, Boa noite. boa noite. Tudo bom? Eu tô bem, e você? Tudo bem. Que bom te ter por aqui. Obrigada. Tá, deixa eu só ajustar melhor aqui. Tá, também deixa eu mexer aqui. Tá dando pra ver legal, tá? Tá me ouvindo bacana? Sim, Ótimo. tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá bom. Beleza. Só esperar o pessoal entrar aqui para começar a Tá bom. produzir um pouco o assunto. Uhum. É isso. Boa noite, Yasmin. Seja bem-vinda aqui à live. Aline, eu acho que eu já vou começar a dar uma introdução aqui, Tá bom. porque senão a gente vai passar um pouco da hora. Tá bom. Pessoal, boa noite. O Escuta Aqui sobre Saúde vai falar um pouco hoje sobre os principais sinais no atraso do desenvolvimento infantil. Então, a live de hoje é com a proposta, né, de auxiliar os pais ou até mesmo pessoas, né, que são responsáveis por alguma criança, que às vezes vê que seu filho, né, não está adequado para a faixa etária que ele se encontra nesse momento. Então, eu resolvi convidar a Aline, que já trabalha com esse público, para falar um pouco, né, dessas características, desses sinais, né, de como aprimorar melhor essa intervenção na necessidade dessa criança. Aline, muito obrigado ter aceitado o convite. É uma honra te ter aqui no Escuta Aqui e eu tenho certeza que será uma live muito produtiva e passo a palavra para você. Obrigada eu pelo convite, tá? Por nada. Então, pessoal, meu nome é Aline Ferraz, eu sou fonoaudióloga com especialização em desenvolvimento infantil e intervenção precoce e eu trabalho só com o público infantil. E hoje eu vou falar um pouco quais os principais sinais de atraso do desenvolvimento infantil. Vou começar falando o que é um atraso do desenvolvimento. Um atraso do desenvolvimento ocorre quando a criança não atinge os marcos do desenvolvimento no período esperado. Existe um marco na média da idade da criança e existe algumas variações com o indivíduo para o outro. Quando não é atingido no prazo máximo, configura-se o atraso. Os primeiros 3 anos de vida são os principais no desenvolvimento da criança. O que nós precisamos ficar atentos? Se a criança já está falando, se a gente compreende o que a criança fala, se essa criança já desfraldou, se ela já anda, se ela já engatinha, se ela tem um movimento de pinça, a coordenação motora dela fina, se é legal, se ela já consegue desenhar, recortar, se ela tem a habilidade de interação social. A gente tem que ficar atento a esses marcos que são os importantes, né? Se a criança senta sem apoio, na caderneta da criança tem as etapas do desenvolvimento, os pais têm essa caderneta, então a gente pode ficar atento lá aos marcos do desenvolvimento de cada criança. É normal que os pais comparem essas crianças, né? Com o primo, com o vizinho, com o irmão mais velho.
se a Verdade. criança está na mesma etapa, se o irmão mais velho fazia primeiro ou se demorou a fazer do que o mais novo. Geralmente, os pais e os responsáveis são os primeiros a notar que a criança tem um atraso ou não, né? E a gente tem que tomar cuidado com os conselhos de cada criança ter o seu tempo. Isso é verdade para pequenas variações, mas adiar uma suspeita pode ter consequências irreparáveis futuramente. Então, procurar ajuda ao menor sinal de atraso é o que melhora o prognóstico. Nós devemos intervir precocemente. Quanto antes, melhor. A criança vai desenvolver melhor, né? Eu vou focar mais no desenvolvimento da linguagem oral, né? Que é a nossa área. A comunicação começa logo quando o bebê nasce. Por meio do choro, a gente vai saber se está com fome, se está com sono. Com 1 mês de idade, a criança já tem que reagir ao som, tem que observar o rosto da gente, né, do adulto. Com 2 meses, a criança reage por meio de reflexo. A partir dessa idade, o bebê já começa a interagir com o meio, com o ambiente. Com 3 meses de idade, inicia-se a fase de balbucio, que é uma fase essencial, né? Que a criança começa a repetir sílabas. Com 8 meses, a comunicação passa a ser intencional. Até 1 ano, de 8 meses a 1 ano, a criança vai começar a falar mamã, papá, dá, quer. E com 1 ano e meio, a criança precisa estar falando em média 50 palavras. Se o seu filho tem 1 ano e meio e ele não fala nada ainda, já é hora de procurar a avaliação da fono. Informar o pediatra também, que ele vai encaminhar, se necessário. Com 2 anos, a criança já tem que estar formando frases curtas, como mamãe, quero água, mamãe, quero biscoito. E até 5 anos, a criança precisa estar falando todos os sons corretamente. Tem criança que fala zacaré ou alala, troca, né, os sons da fala. Então, até 5 anos, ela tem que estar falando todos os sons certinhos. Quais dificuldades que a criança pode apresentar para pronunciar esses sons? Que é o freno lingual curto, alguma alteração nos órgãos fonoarticulatórios, que é lábio, língua, bochecha, ou algum atraso simples de linguagem, que nós vamos intervir, fazer uma terapia, e a criança vai conseguir caminhar sozinha. Quais são os principais motivos de atraso da fala? Autismo é uma característica da criança autista, ter dificuldade para começar a falar, ter um atraso na fala, ter dificuldade para interagir, ter interesse restrito, repetitivo, dificuldade para mudar de rotina, movimentos iguais, que a gente fala que é estereotipia, síndromes, como a síndrome de Down, apraxia de fala, que é um distúrbio motor que afeta a habilidade da criança em produzir os sons da fala. Déficit intelectual, surdez. Às vezes o seu filho, não é que o seu filho não escuta, não é que ele é surdo. Às vezes ele apenas não reconhece os sons da fala. A gente tem muitos casos assim na clínica. Falta de estímulo adequado, exposição excessiva a telas. Quando a criança fica muito tempo na tela, ela vai ficar um pouquinho atrasada. E dificuldade cognitiva, que é atenção, concentração, memória, percepção. As crianças aprendem com o nosso modelo, né? Nós somos modelo para a criança, ela vai imitar a gente. O nosso comportamento, o jeito da gente falar. Então, assim, se a criança tem dificuldade para falar os fonemas certos, provavelmente ela vai ter uma dificuldade também na linguagem escrita. Ela vai escrever do jeito que ela fala.
Se ela falar manana, ela vai escrever manana. Por isso que é bom a gente intervir precocemente para a criança, na hora que chegar nessa fase dela escrever, ela já está falando tudo certinho e escrevendo tudo certinho. Certamente, porque muitas das vezes, Aline, a criança, ela acaba utilizando o apoio da oralidade, né? Então, assim, o reflexo da fala, né? Ela vai ser representada na escrita. Então, é muito importante, assim, trabalhar esses processos de uma forma contínua mesmo, né? Isso. Por isso que a intervenção precoce é fundamental. Porque se a criança fala errado, ela vai escrever errado. Né? Ela tá escutando o modelinho que a gente está dando para ela. Ou às vezes o pai fala errado, a criança também fala errado. Ou Sim, o pai coloca a linguinha para fora para falar. A criança também faz. A gente tem certamente, sempre que observar a família também. com certeza. Você falou É, sobre isso, eu recebi no consultório semana passada esse modelo mesmo. A mãe, né, ela mencionou para mim que ela tem alguns momentos que ela tem essas trocas, né, esse falar aí, né, errado da uhum, linguagem dela. Então, assim, envolver um trabalho primeiramente com essa mãe, né? A intervenção começou com essa mãe para depois ser direcionada para essa criança. Por quê? Como você falou, né, e já sabemos, a família, né, o contexto familiar é o apoio, a referência para essa criança. sim, a criança vai imitar, né? Sim, Ela sempre vai imitar o comportamento da gente, o jeito da gente falar. E eu queria deixar algumas dicas de como estimular essa criança, porque é através do brincar que a gente vai perceber se a criança está atrasada, se ela brinca de faz de conta, se ela te imita. Então eu vou deixar algumas dicas. Eu até gravei um vídeo, tá no meu Instagram, depois se alguém quiser ver. Mas eu vou falar aqui um pouquinho também. sim, A claro. gente precisa sempre manter os olhos no nível dos olhos da criança quando for falar com ela. Simplificar as frases para falar com ela. Não falar no vocabulário errado. Falar sempre com o vocabulário correto. Não falar pela criança. Deixar Uhum. que ela expresse as vontades, que ela fala se ela quer, se ela não quer. Às vezes a gente vai oferecer alguma coisa a uma criança, a mãe já vem e responde, né? Não, ela não quer, não. Ou não, ela não gosta, não. Deixa a criança responder, que isso a gente vai estar estimulando a linguagem dela. Nós também precisamos de criar situações que exijam a fala dessa criança. Deixar controle da televisão, a água, o biscoito sempre guardado na prateleira de cima para a criança que precisar de cutucar, puxar, pedir para a gente dar a ela. É através, como eu falei, né? É através do brincar que a gente vai trabalhar essas habilidades da criança. Os pais são os primeiros a perceber, porque os pais são os primeiros a brincar, os responsáveis também, o pai, a mãe, a avó, a tia, a babá, com quem que ele fica, vai perceber se tem alguma alteração. Então é através do brincar que nós vamos pegar um carrinho e vai passear com ele pela cidade, vai na casa da vovó, tudo assim, brincar de faz de conta, de fazer comidinha para dar boneca. Com É certeza. muito importante. É muito importante para falar. Eu percebo que, assim, muitos pais, eles não compreendem quando você pergunta assim, vejo direto na minha prática hoje. Mas e aí, o seu filho faz simbolismo na brincadeira? Ah, Lucas, mas o que, que vem a ser simbolismo? Então você tem que explicar para eles o que, que é simbolismo, que entra muito assim, né, nesse processo que você já explicou, né, da criança pegar o carrinho, né, e ter assim uma imaginação naquele momento, né? Ah, eu tô aqui com o aviãozinho, eu tô aqui, né? Essa caneta é um carro, e aí eu vou entrar com esse carro na garagem. Então, assim, ter um simbolismo, né? Sim. Às vezes os pais falam também, não, mas vocês só brincam. Mas é porque é através do brincar que nós vamos desenvolver habilidades da criança. Através do Certamente. brincar, né? Às vezes muitos pais falam, não, ele só vai ir para brincar. Às vezes a Mas gente recebe essa pergunta. tem, assim, a importância, né, da gente desconstruir, né, esse pensamento, Isso. né?
dos Isso. pais entenderem que esse brincar, eles são um brincar que tem estratégias, que tem objetivos, né? Que envolve avaliações da nossa parte também. Então a gente acaba tendo que desconstruir isso. Hoje em dia, Isso. né, eu não vejo muito isso na minha prática, né? Mas ainda assim, eu encontro, né, amigos de profissão que falam muito isso, né? Que os pais às vezes vê esse, né, esse processo aí de brincar, mas que não é É. isso. É verdade. E nós precisamos de ser mais interessante do que o brinquedo. Não é simplesmente colocar um brinquedo lá e deixar a criança brincar. A gente tem que dar função a essa brincadeira. É muito importante os pais tirarem 10 minutos por dia para brincar com essa criança. Você vai conseguir observar se ele está atrasado, você vai informar o seu pediatra, ou se você já vai informar, já vai procurar, né, uma fono, um psicólogo, ou um terapeuta ocupacional, vai trabalhar essa questão da pinça, da seletividade alimentar, ver se essa criança está comendo de tudo que ela deveria estar comendo, se come fruta, verdura, macarrão por ser uma coisa mais mole, ou carne por ser mais duro também, se essa criança está dando conta, né? Se ela tem essa força para mastigar. É E porque toda pode falar. envolve também assim a questão da função, né? Porque a gente precisa ter a funcionalidade trabalhada até mesmo para desenvolver, né, os processos de fala, né? Os órgãos fonoarticulatórios têm que estar em harmonia, têm que estar em equilíbrio com a função, né? Para a gente também ter assim essa evolução, por exemplo, às vezes a criança, como você, né, já tinha mensurado aí a questão das trocas, né? De aquisição de sons de fala. Então a gente acaba também Uhum. investigando fatores também para que a gente consiga fazer essa intervenção, né? Isso. Às vezes pode estar relacionado a uma flacidez, que a gente vai conseguir trabalhar isso nas sessões. Nós passamos exercícios para a família fazer em casa também, para ter um resultado mais rápido. Então é bem tranquilo assim. Outra dica importante é que toda criança precisa de rotina. Às vezes, pequenas mudanças no dia a dia deixam a criança agitada, desorganizada. Então, as vantagens de ter uma rotina são melhorar a aprendizagem, reduz o estresse, reduz a ansiedade, estimula a independência. E nós devemos sempre antecipar o que nós vamos fazer. Por que que nós estamos tomando banho agora? O que nós vamos comer? Aonde estamos indo? Isso é fundamental para toda criança. Toda criança precisa de rotina. Sim. E aí você levanta um questionamento muito importante, né? Porque, no contexto que nós estamos vivendo hoje, muitas crianças estão em casa, né? Não estão conseguindo ir para terapia, não estão tendo acesso. Uhum. Então, assim, a reinvenção para eles, eu acredito que está sendo assim, um pouco mais complicado, né? É verdade. As crianças estão mais agitadas, mais ansiosas nesse momento. A minha dica principal é procurar ajuda ao menor sinal de atraso. Informar ao pediatra. Ele vai observar se tem algum atraso, vai fazer os devidos encaminhamentos se necessário. Então, assim, essa é a minha dica principal. Sim, Porque tem mães que têm preconceito. E eu acho assim, você só vai estar fazendo bem para o seu filho. Procurar certamente. um psicólogo, um fono, ter um fisioterapeuta, né? Sim, exatamente. Outro fator também que, assim, eu acredito muito que as pessoas, nós profissionais da fonoaudiologia, né, e outros profissionais também, devemos desconstruir aquela ideia. Ah, com 3 anos, tá? Não, deixa, espera. Com 4 anos isso vai estar normal, entendeu? A criança vai estar falando de tudo, mas não é bem assim, né? É, Às vezes tem fatores externos que colaboram para a criança traumatizar, né? Esse atraso, né? a gente sempre escuta, cada criança tem o seu tempo. Igual eu falei, isso é verdade para pequenas alterações. Mas chega uma Sim, hora que é preciso intervir. exatamente. Lucas, Sim, uma mãe me fez uma pergunta no Instagram
Sim, perguntando quais são os sinais de alerta para os pais se preocuparem. Em relação à fonoaudiologia, se a criança já está falando, isso depende do marco da etapa do seu filho, né? Você vai olhar na caderneta da criança ou vai perguntar ao pediatra o que ela deveria estar fazendo. Se a criança está falando, se a criança tem 1 ano e meio e não está falando, é hora de se preocupar. Se ela interage com crianças da idade dela, se ela mantém contato visual, se ela apresenta reciprocidade social, se ela imita. Então, a gente sempre tem que ficar atento nessas etapas, assim como as outras. Se ela sim, já anda, já senta sem apoio. Mas eu respondi assim na nossa área. ótimo. Deixa eu só fazer um ressalto aqui, pessoal. Para quem está chegando agora, hoje a live é sobre os principais sinais no atraso do desenvolvimento infantil. Então, para você que tem filho, né, em casa e que ainda você vê que ele não está com a faixa etária de desenvolvimento adequado para a sua idade, a Aline está falando um pouco, né, sobre esses principais sinais, dando dicas também, né, de como, né, até mesmo estimular. E eu tenho outras perguntas aqui também para você, Aline. Tá. Vai a primeira aí. Como, Hum. como estar atento aos sinais? Aos sinais. É. Os pais são os primeiros a perceber, né? Ou responsáveis, igual eu falei. Que é através do brincar, que você vai estimular e vai perceber se essa criança está atrasada. E você vai olhar na caderneta da criança o que ela deveria estar fazendo, se ela está atrasada ou não, e vai informar o seu pediatra. Ó, meu filho já tem 1 ano e meio, ele não está falando. O que eu devo fazer? Quem que eu devo procurar? O pediatra vai informar. Sim. E lembrando que toda intervenção que é tratada precocemente, né, os índices de evolução no tratamento são Eficaz. bons. É. É verdade. Tem mais uma aqui. Mas, Há fatores que influenciam no possível atraso do desenvolvimento? sim. Pode ser falta de estímulo. Às vezes os pais ficam o dia inteiro trabalhando, não tem muito tempo de brincar com a criança, fica muito tempo no celular, né? Exposição excessiva a telas. Por isso eu sempre falo para os pais tirarem um tempo para brincar com seu filho, que você vai estimular ele, para ele não ficar atrasado em relação às crianças da idade dele. A escola também vai perceber, a escola vai informar se ela perceber alguma alteração comparando as crianças da idade dele, Sim. entendeu? Você levantando esse questionamento, eu fico pensando, porque ainda hoje a gente ouve muito isso, né? Que os pais chegam e falam, ó, mas eu não tenho tempo, né? Durante a semana eu trabalho a semana inteira, né? Fim de semana eu tenho É. coisa para fazer. Mas aí eu penso e oriento, mas por que não incluir ele naquela rotina? Ah, tá lavando roupa? Pede ele para pegar e dar funcionalidade, dar função para aquilo, né? Vai fazer uma comida Isso, para ele. Então, de certa forma, você já está introduzindo ele numa rotina e, né, dando função para uma sentença, no caso. uhum, Então, assim, tento adequar de acordo com a rotina mesmo da família. Que às vezes nós sabemos que trabalha de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Né? Mas ainda assim tem que ter esse tempo, né? igual você falou assim, tá lavando roupa, pede a criança para separar as blusas, ou as bermudas, as calças. Você vai estar trabalhando várias habilidades Sim, nela. Se ela não sabe, mostra para ela. Olha, você vai pegar todas as blusas assim, ou vai pegar todas as suas roupas, separar para a mamãe todas as suas, entendeu? não, com certeza. Você gostaria de pontuar mais alguma coisa antes da gente abrir as perguntas para as pessoas que estão nos acompanhando aqui? Não, só isso mesmo. Espero que tenha deixado claro, né, para todo mundo. Se notar algum Sim, atraso, procure ajuda. Quanto antes a gente intervir melhor, mais rápido os resultados. com certeza.
Pessoal, quem quiser deixar alguma pergunta aqui para a Aline responder em relação ao atraso, desenvolvimento infantil, pode colocar aqui que ela vai responder para a gente. E se eu puder contribuir também, é ótimo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Boa noite para quem está chegando agora, Flávia, Letícia, muito obrigado pelo comentário. Gra, boa noite também, acabou de entrar aqui. Enquanto o pessoal vai pensando aí nas perguntas que vão deixar aqui, Aline, me fala um pouco assim, como que é os recursos, né, que você utiliza, né, para trabalhar as suas terapias em consultório, né, o que você mais tem hábito de utilizar mesmo, se você orienta os pais também a recriar esses recursos em casa, como que é? Sim. Olha, eu sempre uso recursos baratos, por exemplo, utensílios da cozinha, a gente acha em lojinhas baratas, a panelinha, o liquidificador, o bebedor de água, o prato, o copo, frutas, aquelas frutas de cortar. Meus meninos gostam muito daquilo. Carrinho, caixa tátil. Eu tenho uma caixa tátil. Eu posso depois estar postando foto no WhatsApp, no Instagram. Ela é bem fácil de fazer. Você pode Ah, colocar o que você quiser lá. Você pode colocar o carrinho, aí você pega o carrinho e vai passear. Você pode colocar o som que, que seu filho precisa aprender. Se é um J, às vezes seu filho fala jacaré. Safona orientar que vamos trabalhar a letra J. Você pode colocar coisas que começam com J dentro dessa caixa, é bem legal. uhum. Bonecas, também tenho muitas para brincar. Tem uma casinha, que aí tem dividido o quarto, a sala, o banheiro. Eu sempre peço às crianças para colocar a cadeira ao redor da mesa para ver se ela dá conta de fazer isso. Uhum. Eu sempre brinco de faz de conta com essa criança. Mesmo, por exemplo, eu dei o exemplo de trabalhar o Jota. Eu estou brincando de faz de conta, eu tenho uma boneca e os animais. Aí eu vou pegar o jacaré e vou colocar o nome das bonecas que começa com J. Eu tenho letra J no meio da palavra. Tudo para eu ir trabalhando isso. Tudo na brincadeira. Exato. Entendeu? E aí Aí você eu acaba sempre. trazendo muito a questão da discriminação auditiva, né? Isso. Eu tenho aqueles telefone. Você Sim, coloca eu trabalho. assim, tipo fazer telefone sem fio, isso é muito bom. É bombardeio auditivo, nós fazemos com a criança. É muito bom para elas reconhecer o som da fala, exatamente como nós estamos falando. Eu sempre trabalho o contato visual porque a criança precisa de olhar para minha boca, para ela saber aonde que eu estou colocando a minha língua para eu falar. Às Uhum. vezes a criança, ela não fala, mas por que você está trabalhando o contato visual dela? Porque eu preciso que ela olhe para mim, que ela olhe para minha boca, para ela saber qual movimento eu estou fazendo. Uhum. Entendeu? Com certeza. É. E então, assim, é como eu sempre falo, né? São recursos acessíveis, né? Que dá para ser confeccionados em casa, ou até mesmo Uhum. para o paciente, né? Para ele manipular, né? Todos aqueles compartimentos que a gente está oferecendo para eles. Então, assim, pela pessoa falar assim, mas né, vai custar caro. Não, pensando em custo-benefício, são recursos bem acessíveis de ser confeccionados, né? Sim. Por exemplo, vamos trabalhar as formas geométricas para criança. Você pode pegar um adesivo colorido ou aquelas fitas crepe, colocar no chão, fazer o círculo, triângulo, quadrado, pedir a criança para pular, né? Que a gente tem que olhar o paciente também como um todo. Se ele pula, como é que o pezinho dele fica, para a gente também fazer os nossos encaminhamentos. Ó, mãe, eu acho que vamos encaminhar ele para fisioterapeuta ou para psicólogo, ou para terapeuta ocupacional. E também, Certamente. nós também temos que ficar atento a todos os sinais da criança.
Eu uso também muitos animais, som dos animais, que é onomatopeias. Como é o nome do animal? Como o animal, qual som que o animal faz? Sim, certamente. Aline, chegou duas perguntas aqui. Deixa eu O olhar Henrique aqui. Lopes. Oi, Henrique, tudo bem? É o Henrique lá da Única. É, que estuda com a gente. Seja bem-vindo. Ele colocou assim: meu filho tem 2 anos e 5 meses e o desenvolvimento motor dele está bom, mas está bem atrasado na linguagem, mas percebo que ele tem muita preguiça de emitir os sons. Ele sempre fala o que acha mais fácil. Entendi. Ele tem 2 anos e 5 meses, né? Eu encaminharia para fono. Ele é fono, né? Eu, Fonoaudiólogo. se não, encaminharia para outra fono, para a gente trabalhar isso, avaliar o porquê que ele não está falando, né? Por que que ele fala o que ele acha mais fácil? Às vezes ele tá falando, tipo assim, só dá, quer, mamã, mamã que serve para mamãe, para papá, para mamar. A gente tem que Uhum, avaliar isso aí. Tem certamente. uma outra pergunta aqui. Isso. A Andréia também, da Única, fonoaudióloga. Oi, Andréia. Boa noite, André. Obrigado pela pergunta. Aos pais, ter sensibilidade em ter um olhar de observação no desenvolvimento da criança, desconstruir a ideia de que cada criança tem seu tempo. Temos marcos de desenvolvimento que precisam ser observados. Muito boa pergunta. Eu acho Muito que bom. ela afirmou, né? Ela afirmou isso, Que é, porque concordo, né? sim. Nós Tá bem. precisamos de desconstruir essa ideia de que cada criança tem o seu tempo. Igual eu falei, isso é verdade para poucas alterações, mas tem hora que é preciso intervir. Com certeza. E o Henrique voltou aqui novamente, falando: Deixa eu tem ver. algo que posso fazer para estimular a linguagem e inibir essa preguicinha dele? Aí ele colocou que estou preocupado. Vou levar para mim. Dizer que vai trazer para mim. Aqui tem sim. Como ele tem 2 anos e 5 meses, ele já consegue imitar o seu comportamento, ele já consegue brincar de faz de conta, de dar comidinha à boneca. Primeiro nós vamos começar com as cores, né? Ou com palavras com B, P e M, que é os primeiros que a criança fala, né? O que ele falou aqui? Isso, tem algo para estimular essa linguagem. É isso mesmo, brincar de faz de conta, fazer com ele ele te imitar, trazer para fono, né? Para a gente intervir agora, enquanto está na hora ainda, para ele não ficar atrasado quando chegar lá na etapa de já estar indo para a escola. Ele Com certeza. conseguir comunicar, contar como é que foi na escola, até se aconteceu alguma coisa, a gente sempre tem que pensar futuramente também. Então, Exatamente. minha dica é levar para fono para a gente intervir precocemente. Quanto antes, melhor. E ele está numa fase que precisa ter essa intenção comunicativa, né? Então, para ele é primordial a comunicação verbal agora nesse início, né? Porque ocorre o Isso, processo de alfabetização, quando ele estiver nessa etapa, né? isso. Muito boa Muito explicação. bem. Obrigado. E obrigada, Andréia, também pela É, afirmação, né? quanto tempo, Foi né? Obrigado pela participação de vocês. Sejam sempre nas lives, tá? O Henrique respondeu ali. A Flávia, psicóloga, deixou uma pergunta. O estímulo da linguagem através dos recursos fáceis, muito, muito bem. Por aqui, os livros infantis ajudam muito. Ela também está, né, Isso. relatando aí o que ela costuma fazer. É, olha, para ser sincera, livros eu não consigo usar muito, porque a maioria dos meus pacientes são autistas. Então, eles têm muita dificuldade para concentrar-se no livro, ficar olhando. Então, eu tenho poucos livros, mas quando os que eu tenho é sempre de animais. Porco, galinha,
macaco, e bem coloridos para chamar a atenção deles. Mas eu quase não uso Sim. por causa disso, porque eles têm uma dificuldadezinha para manter a atenção. Mas a gente está Obrigado, trabalhando Flávio. isso. Sim, com certeza. É. Obrigado, Flávia, pela consideração aí, pelo comentário. Abraços para a Andréia também. Obrigado pela participação. Obrigada. Foi muito bom, assim, esse bate-papo com você. Gostei muito. Já quero te trazer aqui mais vezes para a gente falar de outros assuntos. Pode me chamar. Pode me convidar. Sim. Eu A Flávia agradeço, né? fez um comentário. Só que o filho dela usa muito livros. Lucas, eu agradeço, né, pela oportunidade de falar de um assunto que eu gosto muito. Eu gosto muito desse assunto de intervenção precoce, desenvolvimento infantil, autismo. Eu gosto muito de falar sobre isso. Sim. Então, muito obrigada. Eu te agradeço, né, por ter falado com tanta propriedade, né, de um assunto muito importante, que eu acredito que nós ainda temos muito que levar para os nossos, para os pais dos nossos pacientes, né, para as pessoas que às vezes desconhecem esse trabalho, essa intervenção precoce. Então, assim, eu me propus mesmo a trazer esses conteúdos de relevância, né, para essas famílias, né, para essas pessoas que têm esses pequenos aí. E, né, numa próxima oportunidade, eu gostaria que você voltasse para falar um pouco sobre essa intervenção nos pacientes que têm autismo, né? Nós sabemos que, Ótimo. né, as famílias necessitam muito desse amparo, né? Dessa orientação. Uhum. E como é uma área que você já tem essa vivência prática, então eu acredito que vai ser muito bom as pessoas, né, se interagirem mesmo a sua, com a sua prática. Tá bom? Sim. Espero que a gente tenha deixado, né, para os pais observarem, que as dicas possam ter sido boas, né, para eles brincarem com os filhos. Se tiverem alguma dúvida futuramente, pode me mandar no Instagram, pode mandar para o Lucas também, que a gente vai respondendo. Com certeza. Estamos acessíveis aqui para atender, né, toda essa demanda aí. Aline, então é Sim. isso. Obrigado, viu? Fica Obrigada com eu, Lucas. Com Deus também. Tchau, Depois abraço. que passar, a gente vai se encontrar, se Deus quiser. Tá bom, amém. Tchau. Tchau. Com Deus. Fique com Deus. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês aqui no Escuta Aqui. Foi um tema muito relevante ter trazido aqui para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, né, todo esse bate-papo aqui entre mim e a Aline. E na quarta-feira que vem estou aqui de volta trazendo mais uma live para vocês. E lembrando que as lives já estão disponíveis lá no canal no YouTube, que é Escuta Aqui sobre Saúde com Lucas Carvalho. Se você ainda não se inscreveu lá, aproveite, vai lá, se inscreva. E tem outras lives também com outros profissionais com diversos assuntos que vocês também vão gostar. Boa noite para vocês e até quarta-feira que vem. Até mais.